1 João 3, nossa conversa de hoje. Quem é que lembra daquela musiquinha antiga, irmã Alzira, deve começar a cantar comigo lá, ó. Vede como é grande o amor a nós por Deus Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Vede como é grande o amor concedido a nós por Deus Pai, ao ponto de sermos chamados de filhos seus. Depois eu vou colocar essa musiquinha, uma musiquinha para criança, lá no grupo para vocês poderem matar à vontade. Mas de qualquer maneira, dando seguimento aqui, né, eu me perguntei por que o João está falando, né, tantas coisas assim relacionadas a essa questão de você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O que é essa questão de situações contrastantes que ele coloca nesse capítulo? Eu fui tentar descobrir qual que é o motivo, né, dele falar essas questões aqui para a gente poder tomar cuidado com muitas coisas e tal. Então, o que acontece nesse sentido é o seguinte, que João, ele está fazendo isso porque ele tinha razões pastorais e teológicas muito específicas ali naquele momento. O que estava acontecendo? Ele queria demonstrar, diante de crises internas que a igreja estava sofrendo, o que significava na prática ser realmente um filho de Deus. Então, nesse sentido, o que acontece? Estava acontecendo ali um falso conhecimento na igreja, um chamado gnosticismo que ainda estava no seu começo, né? Esse gnosticismo, ele foi incipiente ali no século I, depois ele meio que se sedimentou no século II e assim por diante. Então, naquela época, o que aconteceu? Surgiam grupos que seriam conhecidos então mais tarde como gnósticos, e eles diziam que o conhecimento espiritual e que as ações do corpo, né, elas não tinham ligação. Aquilo que a gente sofria com o corpo, o nosso pecado físico, por exemplo, não tinha vinculação nenhuma com a alma. Então, nesse sentido, o que acontece? O propósito de João era mostrar o seguinte, que a unidade cristã, ela é indivisível da conduta ética. Então, por isso que ele vai utilizar assim, aquelas palavras, quem pratica o pecado é do diabo, ele falando inclusive muito forte isso, né? De uma forma até muito contundente. Para quê? Para rebater, para contestar, para refutar a ideia de que um cristão ele poderia conhecer a Deus e não continuar vivendo deliberadamente no pecado. Ele tinha que ter essa decisão. Então, se você conhecesse a Deus, mas continuasse pecando, que era o que estava acontecendo, isso era muito triste. Isso que João queria demonstrar. Pode ser que agora a gente não tenha tanta essa questão, mas ali a gente lembra que era o início da igreja primitiva. Deixa eu só dar acesso aqui. Só um minutinho, isto. E aí o que acontece? Nesse caso, o que acontece é o seguinte, a comunidade ali cristã, comunidade joanina, se a gente pode dizer, ela estava sendo marginalizada e perseguida. E aí quando João começa esse capítulo focando no quê? No amor do Pai e na nossa identidade como filhos, ele está dando, de certa maneira, um ânimo pastoral para esse povo. E o propósito que era? Era reafirmar que a incompreensão do mundo é um sinal efetivo de que a gente pertence a Deus. Por isso que ele fala assim, se o mundo não conhece os cristãos, é porque também não conheceu a Cristo. Isso traz, de certa maneira, um conforto para a igreja e também uma resiliência, quer dizer, a igreja compreende que isso faz parte do sofrimento de Cristo e segue firme, não fica desanimada. Então, nesse sentido, o que acontece? É que havia ali também o risco de o amor cristão se tornar apenas um conceito abstrato, místico, entendeu? Nesse sentido, o que acontece? O João, ele pega e traz o amor de Jesus, traz para a realidade, traz ali para o chão da fábrica, ali no negócio que a gente tem que fazer o negócio acontecer mesmo. Ou seja, para a nossa teologia prática e para a nossa missão integral. Então, quando ele cita ali Caim, né, e fala ali sobre o dever de ajudar o irmão necessitado, o que acontece? Ele tira ali, o João tira o amor do campo das palavras e coloca no campo das ações concretas. Então, para João e para nós hoje também, não existe amor sem sacrifício pessoal, e sobre a questão também da generosidade, de você fazer ali a partilha dos bens, aquela coisa toda. Então, só para contrastar aqui o que João está dizendo é o seguinte,
Quem é filho de Deus é nascido de Deus, é de uma semente divina. Quem é filho do diabo é filho do maligno. Então ele faz essa separação. Quem é filho de Deus pratica a justiça, pratica o amor. Quem é o filho do diabo pratica o pecado e pratica a anomia. O que é essa anomia? É a vontade deliberada de ir contra a vontade de Deus, uma rebeldia, digamos assim, deliberada, intencional, nesse sentido. E se você é filho de Deus, você vai ter ali como exemplo Jesus, que deu a vida por nós. E se você for filho do diabo, você vai ter ali Caim como exemplo, que tirou a vida do próprio irmão. E a evidência, né, é que Jesus aqui para os filhos de Deus passou da morte para a vida, e quem é filho do diabo ali continua permanecendo na morte. Então, esses contrastes aqui que João vai utilizar é como se fosse um teste de aferição para a igreja. Ele queria, na verdade, que os crentes ali tivessem a certeza da salvação, mas que ela não fosse baseada em sentimentos subjetivos, mas numa obediência e no amor fraternal que fosse visível. Então, nesse sentido, né, é só para vocês entenderem também essa ideia aí do gnosticismo, de separar ali alma e corpo. Na verdade, na filosofia grega, ela foi muito trabalhada, principalmente por Platão, ali no século IV a.C. O corpo era um túmulo. E a alma era eterna e perfeita, enquanto a matéria era uma cópia imperfeita e decadente. Então existia entre ali os filósofos gregos, que eu já expliquei para você, né, essa cultura. Então o que acontece? Ali tinha uma situação que poderia, digamos, chegar dentro das igrejas e fazer toda aquela movimentação, tirando as pessoas do rumo que deve ser seguido. Então o que acontece é o seguinte, vamos pensar ali como Platão falava, né, se o corpo não vale nada, então alguns achavam que podiam pecar à vontade, pois a alma ela estava salva, independente do que acontecesse com o corpo. Então é por isso que João ali é tão duro, né? Quem nasce de Deus pratica a justiça. Não dá para separar a espiritualidade da conduta física. Então, nesse sentido, o que acontece é que, ao mesmo tempo que o evangelho ali se espalhando pelo mundo greco-romano daquela época, muitos convertidos trouxeram uma certa lente espiritual deturpada, uma lente cultural, que tinha dificuldade em aceitar que o Filho de Deus pudesse ter tido um corpo de carne real, que sofre, que sangra, porque naquele momento ali, culturalmente, a carne era considerada desprezível. Então, tudo isso, nesse sentido, é que vai fazer com que João escreva para resgatar a encarnação. Se o corpo de Jesus era real e santo, o nosso corpo e as nossas ações no mundo, a ética, cuidado com o pobre, o amor fraternal, também são fundamentais para a nossa fé. Esse é o pano de fundo aqui do que João está escrevendo. Então, nesse sentido, o que acontece? Ali vai se falar no capítulo 3 sobre a identidade cristã, sobre a prática do amor, que ele vai contrastar, então, como eu já falei, quem pratica, digamos, o amor, pratica a vida, pertence a Deus, e quem permanece no pecado, que daí tem essa diferenciação. Mas nós, como seres humanos, corpo, alma, espírito, nós não podemos dissociar uma questão da outra, né, para, por exemplo, ficar no pecado e aí achar que está na graça. Isso é complicado e não é o certo. Então, naquele momento existia essa dificuldade. Pode ser que hoje você não entenda isso muito bem, mas na hora de fazer alguma coisa, né, o corpo faz alguma coisa que a mente não quer. Não é isso que Paulo fala, né, que o que ele não quer, ele faz. Então, a gente precisa compreender também que nós precisamos vigiar nesse sentido. Então, ele começa ali no versículo 1 a 3, dizendo realmente do imenso amor do Pai, que nos permite sermos chamados filhos de Deus, como eu cantei aqui para vocês. Ele destaca, inclusive, que o mundo, né, não nos conhece porque não conhece a Cristo. Então, a nossa esperança central, o que é? É que quando Jesus se manifestar, nós sejamos semelhantes a Ele e aí a gente vai ver como Ele é efetivamente. Então, essa esperança, ela tem que levar a cada um de nós para nos purificarmos pessoalmente. O que quer dizer? Tudo aquilo que Deus está colocando na nossa mente, no nosso coração, isso seja transposto para o campo da realidade e a gente consiga ser uma expressão completa de ser cristão realmente. Então, não existe possibilidade de uma compatibilidade entre sermos cristãos e o pecado. Então, isso é uma forte exortação que aqui João vai fazer nos versículos 4 e 10 ali, que a irmã Lélia leu, e aí a gente vai ver que nesse caso, o João define o pecado como transgressão da lei e afirma que Jesus veio para tirar todos os nossos pecados.
A distinção aqui é clara. Então, quem permanece em Deus, o que acontece? Não pode viver pecando. É isso. Quem vive no pecado não viu nem conheceu a Cristo. Mas se você já o conheceu, você não pode mais ficar pecando. E João é muito direto aqui para dizer que quem pratica pecado é do diabo. Então fica aí, né, a explanação que o próprio apóstolo aí deu para nós. E o propósito da vinda do Filho de Jesus foi justamente destruir as obras do diabo e trazer para a gente uma esperança. Então, aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, pois a semente de Deus permanece nele. E aí depois vai demonstrar para a gente questões de amor fraternal como evidência de salvação, que foi lido pela irmã Lisane. Ali Caim, que era do maligno, matou seu irmão porque suas obras eram más. A sua intenção era má também e as suas atitudes foram más. E a prova da vida, a gente sabe que passamos da morte para a vida porque a gente ama, cada um de nós ama o nosso irmão. Então isso também é uma forma da gente saber aqui se realmente a gente está demonstrando evidência da salvação ou não. Assim como Cristo deu a vida por nós, devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Então o que acontece é o seguinte, que João faz um apelo prático, seja para a gente poder compreender que nós não somos dissociados, corpo e alma, e conclui que a famosa frase: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Então, tudo aquilo que nós recebemos, temos ouvido, nos alegramos, nos emocionamos, a gente possa traduzir isso sempre em prática, porque isso vai fazer com que nós realmente sejamos cristãos não meia boca, né? Porque não existe, na verdade, cristão meia boca em que você sabendo, se alegrando e tendo conhecimento das Escrituras, sabendo de tudo isso que Deus está colocando nos nossos conhecimentos, ainda assim se manter disposto a pecar, fazer coisas erradas e tal. Então, nesse sentido ali, para o final, ele já fala sobre a questão da nossa consciência, e mesmo que o nosso coração nos condene, a gente sabe que Deus é maior que o nosso coração, Ele pode nos perdoar. Se a gente guardar os mandamentos dEle, a gente tem a confiança de dias, né, melhores, mesmo nas dificuldades, e que a gente precisa crer no nome de Jesus Cristo e amar uns aos outros. É basicamente isso, e que a gente saiba que o Espírito Santo, ele permanece em nós, porque ele também nos foi dado para que a gente possa saber e discernir tantas coisas na nossa vida, mas reforçar que o conhecimento de Deus e a nossa filiação divina, né, sermos filhos de Deus, são validados pelo nosso comportamento ético e pelo nosso amor sacrificial ao próximo, como ontem nós tivemos historicamente um exemplo prático disso, quando Jesus, né, se sacrificou por nós e ressuscitou. Então, uma data muito especial para nós cristãos. O pastor Valdo falou que as pessoas realmente dão talvez ali uma importância maior no Natal para as pessoas. Eu estou parafraseando as palavras dele mesmo, mas a gente sabe que a Páscoa é maravilhosa, e quando você tem todo esse tempo de preparação, de reflexão, os dias quando vão sucedendo, né, chegando próximo ali da crucificação, você vai refletindo, e foi muito legal esse tempo aí que nós vivemos na semana passada, em que nós tivemos todas essas questões envolvidas, conversamos aqui sobre essas questões específicas e pudemos nos alegrar ontem com a ressurreição de Deus, né, historicamente comemorada, mas porque ele veio, eu e você podemos ser realmente cristãos, 100%, sem precisar separar, ficar pensando no que é alma, no que é corpo e tal, porque tudo de nós, na missão integral e na teologia prática, nós temos esse dever de não deixar nenhuma brecha para o inimigo, mas trabalharmos juntos e também individualmente, para sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Amém? Então, que Deus nos abençoe nesse dia.